No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais regras de utilização do FGTS por financiamento imobiliário. Mas além dessas principais regras que eu vou mostrar para vocês hoje, eu queria entender qual é a sua dúvida específica, o que você quer saber acerca da utilização do FGTS. Porque nas próximas semanas eu vou fazer um vídeo específico para responder as dúvidas de vocês. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir nesse mercado ou para quem quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. Então vamos direto para o site da Caixa, onde eu tenho a informação sobre as principais regras do FGTS. Lembrando que além dessas regras que eu vou mostrar para vocês, tem outras regras específicas e menos gerais sobre diversos aspectos da utilização do FGTS. Então por isso é muito importante que vocês compartilhem com a gente as suas dúvidas para que eu possa respondê-las nas próximas semanas. Então aqui a gente tem uma introdução, depois para que ele serve, né? Compra de imóveis e construção, amortização ou liquidação de saldo devedor e pagamento de parte do valor das prestações, que é quando você utiliza ele para pagar, por exemplo, os próximos 12 meses das prestações. Esse é um caso que eu diria que não é tão interessante, porque você acaba pagando muitos juros da mesma forma, né? Se seu objetivo é pagar menos juros sobre o seu financiamento, o melhor é amortizar lá no final das prestações, porque é dessa forma que você vai conseguir, de fato, reduzir os juros que você está pagando no seu financiamento. Inclusive, eu fiz uma série de vídeos explicando sobre como funcionam os financiamentos imobiliários. Vou deixar um link para a playlist com eles no final desse vídeo aqui. Bom, seguindo aqui no site da Caixa, aqui ele fala um pouquinho sobre a utilização especificamente, e aqui as condições. Tenho condições para o comprador. Primeiro que você precisa ter no mínimo 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS, somando todos os períodos trabalhados, consecutivos ou não, na mesma ou em empresas diferentes. Ou seja, somando tudo que você tem de FGTS, der 3 anos, sem problemas você pode utilizar. Não possuir financiamento ativo no Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, em qualquer parte do país. Isso significa que se você tiver outro financiamento pelo SFH em qualquer lugar do Brasil, você não vai poder utilizar o seu fundo de garantia para outro imóvel que não seja esse primeiro financiamento que você tem. E esse último item significa que você não pode ser proprietário de um imóvel residencial ou de uso misto, concluído ou em construção, localizado no município em que você mora atualmente, né, sua atual residência, ou onde você trabalha, onde você exerce sua ocupação laboral principal, incluindo municípios limítrofes e integrantes da mesma região metropolitana. Isso significa, por exemplo, se você mora e trabalha em São Paulo, você não pode ter um financiamento em São Paulo e no ABC ou Guarulhos, Osasco, nenhuma dessas regiões que são limítrofes ou que fazem parte da Grande São Paulo. Até mesmo em Campinas, né, mesmo que esteja bem longe, tem algumas restrições importantes. Outra condição extremamente importante para você que quer comprar um imóvel é deixar sua curtida nesse vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado imobiliário e tomar a melhor decisão na hora de comprar o seu imóvel. Aqui a gente tem as regras para o imóvel, né? Então o imóvel não pode valer mais de 1.500.000, e aqui a gente fala que o terreno tem que ser seu, tem que estar no seu nome. No caso de financiamento para construção em terreno próprio, precisa ser residencial e urbano. Então, se você quer morar numa chácara, por exemplo, mesmo que aquilo seja a sua residência, se ela não estiver numa área considerada urbana, você não vai poder financiar utilizando o fundo de garantia. Precisa ser a sua moradia, né? Isso é muito importante, mas na prática, nem ninguém lá da Caixa ou do FGTS vai lá na sua casa para saber se você está morando ou se você está alugando esse imóvel, tá? E essa é uma regra que, embora ela seja importante, na prática, muitas pessoas não seguem ela, tá? Eu não estou falando que você deve fazer ou não, mas que na prática muitas pessoas não fazem. Apresentar na data da avaliação final plenas condições de habitabilidade e ausência de vícios de construção. Lógico, você não pode financiar uma casa que está condenada, uma casa que você não tenha condições de morar. Tá? Então isso é importante. Estar matriculado no RI competente e sem registro de gravame que resulte em impedimento à sua comercialização. Então é aquilo que eu já falei em vídeos anteriores. O imóvel, para ser financiado, ele precisa estar com a documentação em dia.
com relação aos gravames, os mais comuns são a alienação fiducial ou hipoteca, né? Aquele imóvel já está financiado, então ele não pode ser vendido e nem ter outro financiamento enquanto ele estiver alienado a um banco. Outro tipo de gravame é a penhora judicial, né? Imagina que o proprietário desse imóvel tem uma dívida trabalhista ou uma dívida, por exemplo, com pensão alimentícia. Tudo isso pode impedir que você transfira para o seu nome, logo você não vai conseguir financiar o imóvel. O outro gravame muito comum é o usufruto. Então, por exemplo, o filho que tem um imóvel, mas que esse imóvel está para usufruto dos pais, né, ou dos avós, ou seja lá de quem for. Nesse caso, o imóvel não pode ser comercializado sem a anuência daquela pessoa que é a usufrutuária dele. E por último, nós temos as restrições urbanísticas, que envolvem leis de zoneamento, a parte de meio ambiente, que impedem que você muitas vezes construa, no caso de construção em terreno próprio, ou até mesmo que você more ou transforme aquela unidade residencial em uma residência, porque muitas vezes aquilo ali está definido na prefeitura como um imóvel comercial ou industrial, né? Então você de fato não vai poder utilizá-lo, inclusive também imóvel rural. Então, seguindo aqui, o imóvel não pode ter sido objeto de utilização do FGTS em aquisição anterior. Isso significa que se você comprou um imóvel, por exemplo, você quer comprar um imóvel de alguém que utilizou o financiamento para pagar ele nos últimos 3 anos, você não vai poder utilizar o fundo de garantia novamente, mesmo que seja um novo financiamento e que a pessoa anterior tenha quitado esse imóvel logo depois que ela utilizou o fundo de garantia ou até mesmo que ela utilizou o fundo de garantia para quitar esse imóvel. Além das condições para o comprador e para o imóvel, a gente tem aqui os casos que você não pode utilizar o fundo de garantia. Imóvel comercial, que eu já falei, imóvel rural, que eu já falei, reformar ou aumentar o seu imóvel, comprar terrenos sem construção ao mesmo tempo, comprar material de construção, imóveis residenciais para familiares, dependentes ou outras pessoas. E aí esses últimos 3 pontos eu quero detalhar um pouco mais para vocês. Quando a gente fala de terrenos sem construção ao mesmo tempo, a gente está falando aqui que você pode utilizar para aquisição de terreno e construção, que é um tema que eu já expliquei em vídeos anteriores, mas que você não pode utilizar esse recurso para comprar um terreno sem uma construção, porque o banco não tem como garantir que você vai realmente utilizar esses recursos para a construção de um imóvel residencial. Imagina que você compra um terreno e de repente você constrói um imóvel comercial, que é o que está falando aqui que não pode. Então que você construa um imóvel industrial, né, que é uma situação que, embora não esteja escrita aqui, ela também não é permitida. E por esse mesmo motivo, você também não pode utilizar o recurso do FGTS para comprar material de construção, porque o banco não tem como garantir que você vai utilizar esses recursos para a construção de uma residência. Você pode utilizar para qualquer outro fim. E o último item aqui, que fala de imóveis residenciais para familiares, dependentes e outras pessoas, é porque o fundo de garantia é pessoal, é para você. Você não pode utilizar ele para ajudar terceiros, tá? Então, nesses casos, você não vai poder utilizar o FGTS. E aqui embaixo você também vai conseguir ver as tarifas da Caixa para financiamento habitacional. E pesquisando por habitação nesse documento, você vai conseguir ver quais são as taxas que você precisa pagar. Por exemplo, aqui, ó, avaliação de bens recebidos em garantia, que é a avaliação do próprio imóvel, que você vai pagar um valor máximo de R$ 954. Então essas são as regras que estão facilmente disponíveis e acessíveis no site da Caixa, no link que está no comentário desse vídeo. Mas além delas, existem várias outras regras mais específicas que eu vou trazer para vocês. Só que elas são muito longas, muito extensas, então por isso é muito importante que você deixe aqui nos comentários qual é a sua dúvida, para que eu possa respondê-la e muitas vezes a sua dúvida também é a dúvida de outras pessoas. E nas próximas semanas eu vou fazer um vídeo específico respondendo cada uma dessas perguntas. E para você que quer comprar um imóvel mas não sabe por onde começar, nós aqui na Bragato temos uma equipe especializada para ajudar vocês nesse processo. Desde a busca e escolha por um imóvel, passando pela análise da documentação do imóvel e das contrapartes envolvidas na negociação, até orientações extremamente importantes para que você consiga o financiamento lá na frente. E que inclui, claro, análises com relação à disponibilização do fundo de garantia para o seu financiamento. Lembrando que o nosso trabalho é totalmente independente. Nós não somos nem uma imobiliária e nem corretores de imóveis. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho,
fale com a gente através dos contatos que estão na descrição desse vídeo. Então era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora, deixem sua curtida e compartilhem esse vídeo para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.